Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito bom dia. Srs. Deputados, bom dia a todos. Sr. Ministro, já lá vamos às questões que colocou aqui, que são da máxima importância, têm a ver com a economia, com a forma como o Governo tem atuado sobre os temas da economia, sobre as empresas. Temos durante esta manhã para tratar este tema. Mas eu quero colocar-lhe uma questão que tem a ver com a nomeação do Dr. Vítor Fernandes para Chairman do Banco Português de Fomento. O Partido Socialista está à frente do Governo há 6 anos. O Governo está a prometer um banco de fomento há 6 anos. O Governo, Sr. Ministro, digo-lhe com estas palavras todas, tem demonstrado uma absoluta incompetência na criação de um banco de fomento. 6 anos não conseguiu criar um banco de fomento a funcionar. No momento em que o país mais precisava de um banco de fomento e com um plano de recuperação e resiliência a ter que avançar já, o Governo é incapaz de não se meter em trapalhadas. Eu diria que até trapalhada é o nome do meio deste Governo. Sr. Ministro de Estado e da Economia, foram muitas as vozes que alertaram para a necessidade de termos à frente do Banco de Fomento gestores à prova de bala. Isto foi referenciado durante fases iniciais da audição, o PSD também alertou para esta questão e outros partidos também o fizeram e as vozes públicas foram nesse sentido. Um dos grandes problemas deste Governo é estar muito confortável com as nomeações, Sr. Ministro. O Governo está confortável com a nomeação do Procurador Europeu, o Governo está confortável com a nomeação de Pedro Adão e Silva para os 5 anos das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O Governo está confortável com a nomeação do Ministro das Finanças diretamente para o Banco de Portugal. O Governo também está confortável com a nomeação da Ana Paula Vitorino para a entidade reguladora de transportes. Sr. Ministro, o PSD está muito desconfortável com este conforto do Governo, porque o que está em causa são os seus interesses do país, que exigem gestores isentos, imparciais e independentes. Não estamos sequer a falar da competência técnica das pessoas, estamos a falar de independência, Sr. Ministro. O Governo só está a contribuir todos os dias para a degradação do poder das entidades reguladoras e dos gestores públicos. É mau para a democracia, Sr. Ministro, é mau para o país, é mau para os portugueses. Sr. Ministro, não lhe parece que está na hora do Governo começar a ganhar juízo nas nomeações? É uma pergunta que eu lhe coloco. Não lhe parece que já deveria ter assumido as suas responsabilidades, o Sr. Ministro, o Governo, nesta nomeação do Dr. Vítor Fernandes? Porque antes estava confortável, agora resolveram suspender a nomeação. Não sei qual é o próximo passo do Governo, mas era importante, o país precisava de saber o que é que o Governo vai fazer, qual é o passo seguinte. Não lhe parece que o Governo está a brincar com coisas muito sérias, Sr. Ministro? É demasiado sério este tema e as hesitações do Governo e a forma como o Governo se comporta neste processo deixa muito a desejar e deixa o país preocupado e deixa-nos a todos nós muito preocupados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Gostava de recordar que houve uma intenção de criação de um banco de fomento no tempo do governo PSD-CDS, era ministro o meu antecessor Álvaro Santos Pereira. Essa medida foi concretizada ou não através da criação de uma instituição chamada Instituição Financeira de Desenvolvimento, que não teve praticamente atividade visível e que se manteve em funcionamento com resultados bastante diminuídos no apoio às empresas durante bastante tempo. No início deste mandato, há cerca de 18 meses atrás, anunciei no Parlamento a intenção do Governo constituir um banco de fomento a partir da fusão de entidades existentes. Esse banco de fomento foi criado formalmente em novembro do ano passado e está desde já em atividade, distribuindo financiamento às empresas e agora participando nisto que são programas essenciais para o financiamento e o crédito às empresas. Portanto, acho que nesse sentido deram-se passos nestes últimos 18 meses que foram bastante mais significativos que nos vários anos em que o governo anterior de PSD-CDS procurou concretizar essa mesma ideia. Eu estou de acordo, Sr. Deputado, que nesta instituição devemos ter gestores absolutamente adequados, competentes, com experiência, imparciais, independentes e absolutamente idóneos. E nesta matéria, aquilo que foi o campo de recrutamento que o Governo procurou assegurar para a administração e os cargos de direção do Banco de Fomento foi procurar recrutar dentre profissionais do setor bancário, porque tratando-se de uma sociedade financeira têm que ter essa experiência para poderem exercer a sua função, que sem nenhuma ligação conhecida a qualquer atividade partidária ou política. São verdadeiramente profissionais respeitados no seu setor e que exerceram sempre os seus cargos ao longo de décadas de vida profissional sem quaisquer ligações à atividade política. Há na nomeação de pessoas para o setor bancário, neste momento, uma grande vantagem relativamente àquilo que acontecia há 10 anos atrás.
Por exemplo, quando o Estado interveio na administração do BANIF ou de outras instituições, nomeava pessoas para a administração e essas pessoas eram sujeitas a um crivo muito ligeiro. Hoje em dia, como sabe, a nomeação de qualquer pessoa para o exercício de funções de administração numa instituição financeira não cabe apenas aos seus sócios, sejam públicos, sejam privados. Foi, ao nível da União Europeia, constituído um processo e um requisito de autorização muito exigente, em que as autoridades de supervisão recolhem toda a informação sobre a idoneidade e a adequação de cada uma dessas pessoas e, no conhecimento de todos os factos, determina se ela deve ou não ser autorizada a exercer essa função. Eu acho que essa é a maior tranquilidade que nós podemos ter. É que, independentemente de podermos escolher A ou B porque apreciamos melhor o seu perfil, existe agora um sistema rigoroso de verificação da adequação e idoneidade dos gestores bancários. A situação do Dr. Vítor Fernandes, face a notícias que vieram a público depois dele ter recebido a sua autorização, levaram o Governo a concluir que ele não tem condições neste momento para ser eleito para o cargo para que estava indicado e, portanto, nesse sentido, assegura-se que os gestores que estarão no Banco de Fomento são, como o Sr. Deputado dizia, à prova de bala, independentes e imparciais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Ministro, esta questão foi alertada previamente, não tem só a ver com as questões que vieram a público recentemente, mas evidentemente que a necessidade de nomeações de pessoas com perfil técnico, isso estamos de acordo, nessa matéria nem sequer temos colocado essa questão, mas do ponto de vista da imparcialidade e da independência, todos os casos que eu indiquei, Sr. Ministro, não tem só a ver com o setor bancário nem financeiro, tem a ver com toda a nomeação que o Governo tem vindo a fazer ao longo deste tempo todo e tem, sinceramente, degradado a percepção pública daquilo que são as entidades reguladoras. Degradado neste sentido, porque se não estamos a colocar pessoas que são independentes não tem só a ver com a sua profissão, tem a ver com a relação que têm e no caso concreto do Dr. Vítor Fernandes, pelas relações que teve no passado nas várias instituições que pertenceu e que é público, já era público, que havia vários problemas, não é aqui o momento para tratarmos esse tema, porque é um tema mais de outras áreas, nem temos tempo para tratar esse tema, mas é um tema da máxima importância. Sr. Ministro, deixe-me colocar uma outra questão, mas de qualquer maneira a resposta que me deu deixa-nos ficar na mesma, rigorosamente desconfortáveis, porque é uma resposta que mantém o Governo confortável em nomeações que nós não estamos nada, nem o país está confortável. Sr. Ministro, eu acho que o Governo não está a ver o que é que o país está a dizer sobre o assunto. Quer dizer, as várias nomeações que dei aqui indicação, é claríssimo como a água que está na praça pública, digamos, a reprovação pública destas nomeações. E, portanto, não falei apenas do setor bancário, falei de várias áreas da maior e de repente o Governo fica muito confortável com nomeações que saem das finanças para o Banco de Portugal, enfim, já é uma matéria que foi tratada no passado, mas, enfim. Sr. Ministro, a questão das moratórias. Há aqui uma questão que eu gostava de lhe colocar, que é o seguinte. O Governo realmente, aliás, até li hoje a entrevista que o Sr. Ministro deu ontem. O Sr. Ministro faz uma coisa muito interessante, dá uma entrevista sempre no dia anterior em que vem cá e, portanto, nós permite-nos ver no jornal qual é o tema central do debate no dia seguinte, o que é interessante. E o tema das moratórias tratou também nesta entrevista e já o fez referência aqui. Muito bem. A questão é que não estamos confortáveis com a resposta que deu. Por uma razão, eu gostava que explicasse isto de uma forma muito clara. Ou seja, o Parlamento aprovou aqui uma lei, aliás, até com a abstenção do Partido Socialista, e até uma proposta essencial dessa proposta, que era a questão da necessidade da EBA se pronunciar sobre as moratórias, o Partido Socialista, a proposta até é do PS. E, portanto, o que ficou aprovado é que todos os setores afetados pela crise, definidos no crédito-lei, está definidos por lei, seriam abrangidos pela moratória até durante os próximos 3 meses. Não seriam só uma percentagem de 20% ou 25%, pelo que eu percebi, mas depois gostaria que explicasse, porque o que fica na sua entrevista é que só uma parte das empresas é que são beneficiadas. Pelo menos é o que está no jornal, mas posso estar enganado. Portanto, eu gostava que explicasse melhor e qual é a medida que o Governo vai tomar em relação às empresas e também explicasse muito melhor porque é que o Governo não está confortável com a decisão que foi tomada. Quando vem dizer que a EBA tomou uma decisão, tomada no Parlamento, a EBA tomou uma decisão, foi pedido um parecer à EBA antes de aprovar a proposta no Parlamento. Foi em relação à proposta inicial. E a sensação que eu tenho, eu não tenho quase dúvida nenhuma, colocada a questão ao Ministro das Finanças aqui na audição, nesta sala, e ele estava muito confortável também com não pedir à EBA, não negociar com a EBA. Eu também vejo o Governo aqui também muito confortável com essa questão. Ou seja, a sensação que fica aqui é que o Governo não está nada interessado em negociar com a EBA uma moratória específica para Portugal. Mas ficam as questões, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, duas coisas. Quer dizer, pergunta-me sobre nomeações. Aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte: o Dr. Vítor Fernandes não está nomeado para nada. E esse é aquilo que eu lhe posso dizer. Ele não está nomeado para nada e, precisamente, eu entendo que é muito importante salvaguardar, digamos assim, o Banco de Fomento, que tem um papel tão importante no financiamento à nossa economia de quaisquer espécie de controvérsias. E, portanto, eu julgo que antes destas questões estarem integralmente clarificadas, não faz sentido nomear o Dr. Vítor Fernandes para nenhum cargo. Segunda nota, sobre as moratórias. Primeiro, nós não estamos a dizer que só vamos garantir um quarto das empresas. Aquilo que dissemos é, precisamente para o conjunto das empresas dos setores afetados, se houver uma reestruturação da dívida para as empresas desses setores terem mais prazo, o Governo está disponível para garantir um quarto do montante em dívida. Imagine o seguinte, imagine que uma empresa tem um crédito de 500 mil euros. O que nós estamos a dizer é que se o banco e a empresa negociarem uma extensão do prazo da dívida, o Governo garante um montante de 125 mil euros para aquela empresa e para cada uma das empresas que beneficiar dessa extensão de prazo. Sobre a questão das moratórias, eu posso lhe dizer o seguinte: desde setembro do ano passado, que Banco de Portugal, Governo português e eu próprio fizemos várias diligências junto do Banco Central Europeu, junto da Autoridade Bancária Europeia, no sentido de se perceber se era possível estender aquela janela de oportunidade que a Autoridade Bancária Europeia tinha dito para se aprovarem moratórias, isto é, simples suspensões de prazo. Aquilo que lhe posso dizer é que em várias reuniões no âmbito da Autoridade Bancária Europeia, Portugal ficou isolado. Estas não são decisões que se negociem, propõem-se à discussão no sentido de se tomar decisões. Portugal ficou isolado nessa matéria. E, portanto, eu devo lhe dizer que mais do que voltar a bater com a cabeça na parede, aquilo que me pareceu necessário era trabalhar efetivamente para então arranjar uma solução que, sem ser de banda larga, permitisse aos bancos e às empresas ajustarem o calendário de reembolso das suas dívidas às necessidades efetivas das empresas nos setores mais afetados. Foi isso que fizemos, tivemos que negociar com o Banco Central Europeu, com a Comissão Europeia, no sentido de assegurar que podemos dar este auxílio às empresas sem que isso determine que as empresas sejam marcadas ou consideradas como incumpridoras. Foi isso que fizemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, nós concordamos que haja medidas para as moratórias. Portanto, nós em momento nenhum dizemos o contrário. Portanto, se houver, como disse aqui, por 6 meses, essa possibilidade, em casos de algumas empresas estejam mais afetadas, nós concordamos. Temos muitas dúvidas, é que a medida tomada vá resolver a questão grave que temos pela frente. 25%, ainda por cima, em algumas empresas, não será para todas, há condicionantes para aceder a esta moratória. Portanto, há aqui matérias que vale a pena nós acompanharmos, mas veremos o que o Governo vai fazer sobre essa matéria, se é só um anúncio ou se é uma realidade. Sr. Ministro, uma questão que tenho que lhe colocar, que tem sido muito discutida publicamente, e bem, é o preço dos combustíveis. Eu não sei se o Governo está confortável com o anúncio permanente de que não há austeridade neste Governo e aumentou durante os últimos 6 anos os impostos sobre os combustíveis. E, portanto, há um claro aumento dos impostos de combustíveis. E, portanto, os combustíveis estão muito mais caros e uma das razões para estarem mais caros do que na Europa tem a ver com o acréscimo de impostos que o Governo fez dando... Então a questão que eu coloco é assim, é muito simples, Sr. Ministro. Qual foi o montante que o Governo aumentou os impostos desde 2010 até agora nos combustíveis? Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Afonso Oliveira, como sabe, eu não acompanho essa matéria diretamente. Do ponto de vista de decisão do Governo, aquilo que lhe posso dizer é o seguinte: os impostos sobre os combustíveis não foram alterados. É verdade que a taxa de carbono que incide sobre os produtos petrolíferos vem aumentando em função da evolução do preço do mercado, do preço do carbono no mercado. Mas não houve nenhuma decisão do Governo, neste ano ou nos anos anteriores, no sentido de aumentar a tributação sobre os combustíveis. É um tema que sabemos que existe e é um tema a que o Governo está atento e os meus colegas do setor do ambiente seguramente também saberão o que eventualmente fazer. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem toda a razão, o tema é do ambiente, mas eu tenho que lhe colocar a questão porque o tema é a economia. O tema são as empresas, são as pessoas, são quem vai para o trabalho todos os dias e são as empresas que têm que funcionar todos os dias. Sr. Ministro, desde 2016, o ISP e outros impostos incidentes sobre o gasóleo, não falo do IVA, já aumentaram 11 cêntimos. O ISP e outros impostos incidentes sobre a gasolina aumentaram 5 cêntimos, 28% mais 8% de crescimento. Ou seja, há um aumento dos impostos sobre os combustíveis e a decisão é tomada pelo Governo. E é isto também que está a provocar digamos, um preço dos combustíveis em Portugal muito acima da média europeia e da nossa vizinha Espanha. E, portanto, temos neste momento 9,2% mais caro que na Europa, 16,8% mais caro que na Espanha o preço do gasóleo. Sr. Ministro, isto é um facto, nem vale a pena sequer discutirmos. Agora, a pergunta que eu lhe faço é assim, como é que é possível, Sr. Ministro, com este tipo de custos, com uma incidência permanente dos impostos. Estes impostos, se ninguém fizer as contas, quase não nota. Quer dizer, imagina que são impostos, são preços só internacionais. Não são. É o Governo que toma esta decisão. A pergunta que eu faço é se o Governo tem intenção de olhar para estes preços e tomar alguma atitude. Sr. Ministro, faz favor. Sr. Deputado, mais uma vez, não me cabe responder sobre a política de energia. Sei que a coleta do imposto sobre produtos petrolíferos tem aumentado. Sei que isso, sobretudo, se deve ao aumento da taxa do adicional de carbono que incide sobre o imposto sobre produtos petrolíferos, que não depende de decisão do Governo. Também sei que em vários outros países da Europa, designadamente em Espanha, há a intenção, sim, de aumentar os impostos sobre os produtos petrolíferos, designadamente que incidem sobre os combustíveis para a mobilidade. Obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, já vi que a resposta é mesmo standard, permita-me dizer assim, porque é igual à Sr. Ministro das Finanças e, portanto, há uma concertação perfeita na resposta que é dada, mas não corresponde àquilo que é a realidade e não é aquela que é a percepção dos portugueses. Ou seja, tentar desculpar com a questão das ambientais não é resposta para um tema desta natureza, desta importância. Sr. Ministro, e vou terminar, Sr. Presidente, com uma questão que é o seguinte. Tem a ver com a forma como o Governo está a lidar com a matéria da pandemia e com as medidas que está a tomar em relação às empresas, em relação aos testes, enfim, tudo isto é muito complexo e já percebeu que está toda a gente a entrar todas as pessoas têm empresas, têm restaurantes, têm hotéis, estão todos a ficar muito preocupados. Sr. Presidente, eu termino já, dê-me só 30 segundos. Eu recebi ontem um mail de uma pessoa que não conheço, é um estrangeiro que está em Portugal, tem um hotel, ele diz assim, mesmo que quisesse comprar testes, as farmácias do meu concelho e nos concelhos vizinhos não têm testes para fornecimento porque os fornecedores deles têm o estoque esgotado. Situação caricata, obrigam as pessoas a fazer testes, mas não há testes para vender. Ponho as seguintes questões práticas, é assim que ele escreve, é assim que eu estou a ler. Tenho um hóspede que ainda não tem vacinação completa, o que por esse motivo não tem certificado. Tenho que fazer o teste do meu alojamento, mas não traz testes. Mando o cliente embora, termino, Sr. Presidente. Mando o cliente embora, perco o dinheiro e o cliente para sempre, sim, porque ninguém quer voltar ao sítio onde não foi bem recebido. Acho que nenhum proprietário se pode dar ao luxo de fazer uma situação destas. Não temos condições financeiras de suportar os custos destes testes. Estamos todos no limite financeiro. A pergunta é esta. Os efeitos, uma pergunta para terminar. Os efeitos, como é que as pessoas hoje podem agir perante as decisões tomadas em relação a esta matéria? Eu sei que a questão não é só com o Governo. Para terminar, já fez a pergunta, já ultrapassou largamente o tempo. Penso que é a altura de terminar. Sr. Presidente, terminei e a pergunta fica colocada. O Sr. Ministro percebeu qual é a questão que é colocada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para terminar esta ronda ao Grupo Parlamentar do PSD, faz favor. Sr. Deputado, parece-me que nós, na fase em que nos encontramos, devemos encontrar formas de gerir o risco de contágio que utilize as ferramentas que dispomos. Temos mais pessoas vacinadas, podemos comprovar isso com o teste. Sabemos que as pessoas que são vacinadas, não sendo isentas de risco, têm um risco muito diminuto de ficarem doentes, de contraírem doença grave ou de contagiar outros. E, portanto, deve ser permitido que essas pessoas façam certas atividades. Quando não estão vacinadas, então aquilo que fazemos é procurar que o exercício de algumas atividades possa ser condicionado à verificação através de teste que a pessoa está negativa. Aquilo que tentámos fazer foi alargar o mais possível os testes que podem ser usados para esse motivo e disseminar também o mais abundantemente no mercado esta disponibilidade de testes. Por isso anunciámos que a intenção era que autotestes pudessem ser comercializados nos centros comerciais, nos supermercados.
Aquilo que verifiquei, e o Sr. Deputado também terá verificado neste fim de semana passado, é que no sábado e no domingo muitos restaurantes estavam em funcionamento, com caixas de autotestes à porta e com a frequência, não vou dizer cheios, mas a funcionarem, e de outra maneira estariam fechados. No próximo fim de semana, em 74 concelhos ou mais provavelmente, teriam que estar encerrados, vão permanecer abertos. Eu sei, e já disse e reconheci, que a maneira como isto foi feito entrou em vigor com pouca antecedência relativamente ao anúncio das medidas, criou esse tipo de, se quiser, engasganços. Mas também lhe posso dizer o seguinte, eu assumo isso plenamente, porque acho que as pessoas se vão habituar, acho que os restaurantes estão a reagir muito bem a isso e eu confesso-lhe que prefiro assumir os custos políticos dessas reações negativas, mas saber que permiti que centenas, milhares de restaurantes puderam durante este fim de semana funcionar, quando de outra maneira, se não tivéssemos alterado nada, estariam encerrados. Muito obrigado.